Segundo Galbraith, o poder pode ser exercido por meio de 3 mecanismos, como coação, recompensa e persuasão, sendo a persuasão a forma de exercício de poder mais sutil, logo a mais difícil de identificar em certas situações, pois este pode estar explícito ou implícito, e tem como foco principal persuadir o seu alvo por meio de discurso. A obra escolhida para retratar o exercício de poder foi 1984, de George Orwell. Imagine-se, de repente, tudo que você conhece e sabe desaparecer. E você simplesmente não consegue se lembrar de onde você veio, como o mundo acabou daquele jeito e como era a sua vida antes de um tal partido surgir. Tudo que você sabe é que existe um soberano que salvou a nação. Antes da Revolução Gloriosa, Londres era um lugar miserável, com centenas e milhares de pobres coitados, tão ferrados de dar dó. Mas surgiu o Salvador, a luz que iluminou os dias de trevas do povo londrino, e o mundo está melhor desde que ele chegou. Só que não. Lembrando que você não se lembra como era o mundo antes. Apenas sabe o que te fazem crer que é real. Porque um dos lemas do partido é o controle do passado. Doideira, não é? Pois. Mas esse é o cenário do poder esmagador da linguagem na visão de George Orwell, na obra de 1984. A primeira figura sobre a qual traremos é o povo, mais especificadamente nosso protagonista Winston, que oscila entre agente passivo e quase ativo nessa relação autoritária. Tá, mas quem é ou o que é exatamente essa figura de poder? Ele é conhecido como o Grande Irmão, é o herói da nação. Surgiu no momento mais difícil da Oceania para salvar o povo da desgraça total. Sem ele, todo o continente estava perdido por causa da sua sabedoria e benevolência. A população de Londres está viva, viva o partido! Por isso, o povo poderia confiar totalmente nesse líder. Ele sabia o que era melhor. Nele estava a verdade. Logo, o certo a se fazer é seguir as instruções dadas pelo partido. Porque Londres ainda está em guerra com outras nações. Há pessoas cruéis infiltradas em Londres planejando destruir o partido e toda a boa obra que ele fez à nação da Oceania. E detalhe, o governo do Salvador da Pátria era maravilhoso e tão libertador que eliminou todas as leis da Oceania. Sim, galera, não havia leis, tudo era permitido. No entanto, era importante que todos soubessem o lema do partido. Belas palavras que trazem confiança e tranquilidade para os cidadãos. Repitam comigo: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Além de tudo que já lhes contei, o Todo-Poderoso criou 4 ministérios. O Ministério da Verdade, que se ocupava de notícias, diversão, educação e artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que era responsável pelos assuntos econômicos. Um detalhe interessante que vale a pena contar é que por meio do Ministério da Fartura o governo racionava a comida. Chocolate, por exemplo, era proibido. Imagine nós, mulheres, na TPM, sendo privadas de provar o sabor de uma barra de chocolate Lacta. Mas, se vivêssemos na Oceania, entenderíamos que tudo bem, o partido sabe o que faz. E tudo isso sem contar com a teletela, um outro instrumento utilizado pelo partido para observar a população. Havia uma dessa em todo lugar fechado. Todos em Oceania deveriam ter uma teletela em casa. Essa tecnologia é semelhante àquela TV que você tem na sala da sua casa? Só que nesse mundo, ela não poderia ser desligada. Jamais! E tinha uma função muito útil, para o partido, é claro, que era receber e transmitir simultaneamente informações.
O partido também espalhou por toda Londres a imagem do homem de bigode preto, com um olhar severo, contendo a seguinte legenda: o grande irmão está vigiando você. Mas tudo bem, é pela segurança. E é claro que o partido precisava alertar a população do perigo dos terroristas, aqueles que eram contra as grandes ideias do grande irmão. Para isso, ele instalou o programa dos 2 minutos de ódio. Nesses minutos, os londrinos aprendiam a odiar o inimigo do povo, aqueles criminosos que arquitetavam planos malignos, enganando os inocentes e espalhando a desordem. Tá, até aí tudo bem. Sim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Para fortalecer ainda mais o seu poder, o partido usava as crianças da Oceania como instrumento para capturar os heréticos, aqueles que eram contra o partido, por meio de organizações como os espiões. As crianças eram transformadas em pequenos selvagens incontroláveis por meio da educação. As crianças eram ensinadas a amar o partido e tudo relacionado a ele. Nelas havia uma chance menor de se rebelar contra o sistema do partido. Era comum os pais terem medo dos seus próprios filhos, pois toda semana era publicada a notícia de que um herói infantil ouviu uma conversa comprometedora e denunciou a polícia do pensamento. Falando na polícia do pensamento, seu trabalho era prender e punir todos aqueles que despertavam qualquer sinal de que estavam cometendo um pensamento-crime, que consiste em toda ideia contrária ao partido. E para fazer com que o pensamento-crime fosse cada vez menos frequente, o partido criou um idioma oficial para a Oceania, o novo idioma. O novo idioma é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe a cada dia, com o objetivo de estreitar o limite do pensamento. Tudo que o partido publicava, informava, todos os discursos, os cartazes e todos os meios de comunicação possuía como característica principal o novo idioma. Para o partido, a Revolução Gloriosa estaria completa quando a linguagem estivesse perfeita. E é assim, meus amigos, que se escravizam a nação através do condicionamento do pensar, um exercício de poder sutil, contínuo e ininterrupto, um jogo de marionetes com fantoches humanos.